Pronto. Como vocês já sabem, nossa aula ela é gravada, tá bom? Então, essa aula gravada ela fica disponibilizada para você, normalmente na parte da tarde. Então, a partir das 13 horas, 14 horas, por volta disso aí, você pode entrar ou no meu canal do YouTube ou no nosso espaço do aluno, que a aula vai estar disponível para você rever e assistir novamente, né? No encontro de hoje, teremos duas aulas, né? Se você observar no seu horário, você tem duas aulas de matemática, né? Então, você pode colocar lá como matemática 2. O que é que vai acontecer? Se caso em 40 minutos a gente conseguir terminar a nossa aula numa boa, você fica com um tempo livre aí para você estudar, fazer as atividades, aquela coisa toda da nossa disciplina, ok? Se caso não der os 40 minutos, eu aviso a você, minha gente, terminou a aula não, volta no mesmo link e tal, para a gente dar continuidade. Combinado? Recado dado aí? Confirma no chat. Quem está chegando aí, confirma no chat aí, que eu não gosto de muita gente caladão, eu gosto de aluno participativo, né? Não sei se comentei para vocês, mas a avaliação de vocês é a partir do momento que você se conecta junto comigo, você já está sendo avaliado, tá bom? A prova, para mim, na minha opinião, a prova, um pedacinho de papel, prova física, é um número, só representa para você ali uma nota, um número. A avaliação mesmo é essa avaliação direta, em que eu vejo você participando, vejo você fazendo as atividades. Isso sim pesa na minha avaliação, tá bom? Então pesa bastante, isso é um peso enorme, ok? Eu já tive alunos que precisavam de alguns pontos ali para conseguir concluir, ser aprovado no fim do ano, aquela coisa toda, por ele participar tanto nas aulas. Aí, infelizmente, no dia da prova, ele não estava muito bem, se deu mal na prova, e eu tive que realmente contribuir, ser juiz, né? Ou seja, fazer justiça. O cara participava das aulas, fazia os exercícios, aquela coisa toda, né? Então, sempre que estava lá precisando, estava sempre presente nas aulas. Então, tive que fazer justiça a isso e realmente contribuir para a aprovação do camarada, tá bom? Não é um dia de prova que vai avaliar você, isso na minha opinião. Então, pensem muito bem, a partir de agora, a começar a participar na aula, tá bom? Então, não quer participar com o microfone, é tímido? Participa ali digitando no chat, isso é importante, ok? Então, olha, na nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho aí sobre a história da geometria. Vamos caminhar aí na história da geometria. Primeira pergunta que eu faço logo a vocês, para vocês, o que é que vocês acham que são figuras geométricas? O que é que vocês acham que são figuras geométricas? Alguém poderia me dizer aí o que são figuras geométricas? Fala aí para mim aí. Não liga se a minha webcam ficar se desligando, tá bom? Porque às vezes ela fica oscilando aí e se desliga aí, feito agora mesmo, né? Mas eu continuo por aqui, não se assuste, ok? E aí, digita no chat aí para mim, por favor, ou fala no microfone, fica à vontade. O que é que você acha que são figuras geométricas? Na sua visão, até agora, o que vocês aprenderam de geometria, vocês acham o que é figura geométrica? O que é que vocês acham, na opinião de vocês? Diga aí, amigo. Eu acho que são as formas que você faz baseado em um conceito, tipo na quantidade de vértices, de lados, da medida dos ângulos. Isso, né? Deixa eu ver agora, elementos com formas diferentes. Muito bem, viu? Quem foi que respondeu? Que não deu tempo nem eu ver aqui o microfone. Quem foi que falou no áudio agora? Júlia Stephanie. Júlia Stephanie, né? Pronto. Isso mesmo, Júlia, também. No caso, a pronúncia Júlia, Anaí, eu acho que deve ser, né? A pronúncia do nome dela. Então, elementos com formas diferentes, isso mesmo. Mais alguém? Arrisca aí, na sua visão, o que é figura geométrica? Ninguém, né? Então, ó, eu vou dar o meu conceito. Na verdade, eu vou mostrar a vocês dos conceitos dos livros. Ambas as meninas que responderam corretamente, né? Porque figura geométrica é um conceito muito amplo, tá bom? Então, tem um conceito muito amplo disso aí. Os livros definem de formas diferentes. Tem livro que define que figura geométrica é toda figura, é um conjunto de pontos. Outro livro diz que as figuras geométricas planas são figuras cujos pontos estão no mesmo plano. E ainda exemplifica, como retângulos, coerência, quadrado.
Eu, professor Otávio Rafael, prefere dizer que figura geométrica é qualquer desenho que você consiga enxergar algo geométrico nele. Qualquer coisa que você consiga. Por exemplo, uma cadeira, uma mesa, o quadro da escola de vocês, a tela do computador de vocês, a tela da televisão de vocês, uma geladeira, um fogão. Esses objetos que você consegue olhar e assimilar algo geométrico, na minha opinião, é uma figura geométrica. Tá bom? Então, a figura geométrica ela tem um conceito muito amplo, vai depender da opinião de cada um. Então, cada um de vocês tem aí, até um desenho no papel. Não sei se aqui na sala tem alguém que gosta de desenhar, mas tem alguém que gosta de fazer desenhos. Esses seus desenhos também são figuras geométricas. Infelizmente, o ser humano está preso a apenas pensar que figuras geométricas é retângulo, triângulo, quadrado, né? Apenas esses objetos que a gente vê na escola. E figura geométrica, isso vai além do que a gente pensa. Tá bom? Um exemplo prático sobre isso aí é que as figuras geométricas ela não têm uma distinção de forma, né? E por aí vai. Então, dependendo da sua maturidade geométrica, você pode pegar duas coisas de mesma forma. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo que vai relatar um pouco para você sobre isso. Mas você pode pegar duas coisas de mesma forma, porém cores diferentes ou algo do tipo. Mas por ter a mesma forma, você pensar que é o mesmo objeto. E você já subjugar e dizer, é o mesmo objeto. Entendeu? Então, acontece muito disso aí. Vamos ver um pouquinho sobre a origem da geometria. Já que a gente viu essa parte de figura geométrica, é bom a gente entender um pouco sobre a origem da geometria para a gente chegar realmente na conclusão do que vem a ser essas figuras geométricas. A geometria ela não teve ao certo uma origem datada e dizendo assim, ela nasceu em tal período. Né? Até porque há relatos da pré-história, quando os homens das cavernas descobriram, né, a invenção da roda, aquela coisa toda. Então, essa invenção contribuiu também, já era algo geométrico, né, a utilizar, então não se sabe ao certo quando se originou. Mas se sabe que antes de Cristo, né, ou seja, lá no período egípcio, os egípcios eles utilizavam da geometria, ainda não chamava de geometria, mas ele fazia demarcações na terra para demarcar essas plantações e fazia registro disso aí. Ou seja, eles passavam a registrar essas demarcações. Para quê? Quando tivesse uma cheia do rio Nilo, se essas demarcações fossem apagadas pela cheia, eles pudessem demarcar novamente do mesmo jeito, do mesmo tamanho, da mesma forma. Então, os egípcios eles já faziam esse uso, mas ainda não chamava de geometria, tá bom? Ele apenas fazia rabiscos lá e demarcações, mas não chamava de geometria. Quem foi que deu o nome a essa disciplina, né? Então, eu não vou dizer a origem, mas que criou a palavra geometria foram os gregos. Bom, os gregos foi que fizeram dessa palavra aí realmente um grande marco. Por isso que hoje 90% dos nossos estudos geométricos, na verdade 99%, vem de concepções e conceitos gregos. Tá bom? Então, teve uma contribuição muito grande dos gregos quanto à geometria. Por quê? Eles gostavam muito de estar em busca de coisas novas. E eles se basearam na geometria que a gente estuda até hoje. E aí você pode estar se perguntando, mas professor, e que geometria é essa? Essa aqui, geometria dedutiva. Tá bom? Então, essa geometria aí é a geometria que os gregos fundamentaram e que a gente está usando até hoje. Tá bom? A gente utiliza até hoje essa geometria. Né? E que geometria é essa? É a geometria quando são vocês de formas. Que você olha para um objeto e você deduz que aquele objeto significa determinada coisa. Um exemplo prático é em relação aos conceitos primitivos. Os conceitos primitivos de ponto, reto e plano, né? A gente não tem uma definição. O que é ponto, o que é reto, o que é plano, a gente não sabe. Mas a gente consegue deduzir esses elementos. Por exemplo, se eu fizer um furo, eu fiz 2 furos aí no papel, dei um zoom com a câmera e tirei a foto. Um com a agulha mais grossinha, outro com a agulha mais fininha. Se você observar, ambos os furos representam um ponto.
né? Então, a gente pode ter essa noção, essa visão, parece um ponto. Como também, se eu pegar uma corda e esticar, eu posso dizer que representa uma reta. Se eu pegar o quadro da escola, o quadro negro da escola, eu posso dizer que é um plano. Então, veja que são conceitos que não existe uma definição concreta. A gente simplesmente aceita por deduzir que aquilo parece com a figura. Então, isso é chamado de geometria dedutiva, tá bom? Então, a gente deduz que tal fato ali se parece, né, com tal objeto, ok? Então, a gente tem essa dedução a partir disso aí. Isso é muito importante para a gente porque isso acontece no nosso dia a dia. A gente está vivenciado e rodeado de coisas no nosso cotidiano que tudo tem um teor geométrico, porém a gente nunca para enxergar. Por exemplo, a porta da casa, você pode considerar como um grande retângulo ou um grande plano, né? A porta da sua casa. Então, tudo se tem geometria, né? Então, é por isso que algumas pessoas dizem que Deus foi um grande geômetra, porque até na natureza, quando a gente observa o formato da folha, o formato de uma fruta, né? Então tem o seu formato geométrico, né? Então Deus fez tudo milimetricamente geométrico. Então é considerado realmente, quando se fala, o pessoal diz que Euclides é o pai da geometria. Aí eu já penso no contrário, acho que Deus é o pai da geometria e Euclides era o filho da geometria, o filho do pai, né? Como fosse o neto e por aí vai, nas crias aí. Então, é uma área da matemática linda que dá para a gente vivenciar o nosso dia a dia com ela tranquilamente. Ok? Aí, com isso, a gente conclui o quê? Que geometria não é um bicho-papão. Tá bom? Então, geometria não é tão difícil como a gente pensa, né? E eu não estou aqui inventando história por ser nossas primeiras aulas, aquela coisa, não. Estou sendo realista para vocês, minha gente. Geometria não é difícil, tá bom? Geometria não tem essa dificuldade, não. Na verdade, geometria tem essa particularidade e essa facilidade porque você vê no cotidiano diferentes formas por aí afora. Eu trouxe um videozinho, só que antes de passar o vídeo para vocês, que vai exemplificar um pouco do cotidiano de vocês quando se vê determinada forma geométrica, como comparar, tá bom? Quando se faz determinadas comparações. Porém, antes do vídeo, eu quero lembrar a vocês que esses são os instrumentos da geometria que vocês devem ter conhecido ao longo dos anos aí, seus pais devem ter comprado esses materiais trigonométricos, régua, transferidor, compasso, né? Então, tudo isso vocês conhecem, com certeza. Vocês têm, já devem ter tido trabalhado. Na série anterior, provavelmente, vocês trabalharam muito com esses instrumentos. Se vocês não trabalharam com esse instrumento, infelizmente, vocês viram geometria de forma errada, tá bom? Mas a chance de recuperar é agora. Só prestar atenção nas minhas aulas e vocês vão ver geometria de forma correta e linda, né? E fácil também, né? Isso é que é bom, né? Principalmente quem tem medo das provas, então já se preocupa em ver a geometria de forma maravilhosa, tá bom? Então, eu vou colocar um videozinho para mim. Qualquer coisa, se não tiver áudio passando, você confirma para mim aí no chat, tá bom? Um videozinho rápido, questão de 1 minuto, né? Ou seja, vamos ver a geometria na visão do nosso amigo Chaves, né? Então, lá no episódio de Chaves, infelizmente foi um episódio censurado anos depois, né? E aí, quando terminar o videozinho, eu explico a vocês com detalhes. O que é que o nosso amigo Chaves está retratando aí? Chaves, o que é isso? É um quadro negro. Não, eu me refiro ao que eu desenhei no quadro negro. Ah, isso aí é o retrato do Nhonho. Olha ele. Provoca, hein? Viu? Eu não tenho culpa que o professor tenha desenhado você. Olha aqui, eu não fiz o desenho do Nhonho, hã? Claro que não, Chaves. Aquilo é só a pança do Nhonho. Olha ela. Também não. Isso é um círculo. Por isso mesmo. Diga, Pop. Isso é um círculo, querido professor. Ah, não me diga. É verdade. Pergunte a qualquer um.
Bem, teremos que recordar tudo desde o princípio. Pronto. Como vocês viram aí, o nosso amigo Chaves ele fez diferentes comparações com a geometria. Primeiro, o professor Girafales pergunta o que é isso, né? Apontando para o quadro, e aí ele fala um quadro negro. Depois ele pergunta o que é esse desenho. E aí, infelizmente, ele tem esse comentário, como é que eu posso dizer, gordofóbico, né? Comparando com o nhonho. Então, ele tem esse comentário aí maldoso, né? Claro que a intenção dele ali não era em nenhum momento praticar o bullying ou alguma coisa do tipo. Na verdade, era o que ele tinha de visão com aquele objeto geométrico. Então, ele viu no nhonho curvas, então ele comparou com as curvas desenhadas lá. Mas isso aí remete para a gente um contexto geométrico importante, que faz com que, na geometria, tudo depende do que a gente vê. Tudo depende do que a gente está visualizando. Eu vou fazer uma série de perguntinhas a vocês e quero a participação em massa no chat ou no microfone, tá bom, de vocês, respondendo essas perguntas para mim. Okay? Pensem como se essas perguntinhas fossem sua prova agora, nesse momento. Então, prestem bastante atenção nisso aí. Eu vou fazendo as perguntinhas e a cada pergunta a gente vai dialogando sobre ela. Primeira perguntinha aí para vocês. Deixa eu... Pronto. Qual o nome dessa figura abaixo? Digam aí para mim aí no chat. É circunferência? É círculo? Ou é nenhuma dessas respostas aí? Vamos lá. Chuva de resolução aí, tá bom? Enquanto vocês estão respondendo aí, eu vou beber uma aguinha aqui. Coisa rápida. E aí, vamos lá? Dormiram, foi? Acho que eu vou mandar ajeitar um cuscuz aí para vocês. Isso. Júlia Stephanie aí, já foi a primeira heroína aí a salvar a turma de vocês aí. Já começou a responder. Círculo, vamos lá, o restante. Cadê a galera? Cadê Gabriel? Deixa eu ver quem mais. Felipe, Guilherme, Júlia Naí. Vamos respondendo aí, Alana. Cadê vocês? Estão todo mundo dormindo, né? Vamos responder aí, galera. Isso, Guilherme também acha que é círculo. A Alana também acha que é círculo. Quem mais? Juliana aí acha que é círculo. Gabriel. Todos acham que é círculo, né? Mas, rapaz, unânime. Todo mundo acha que é esse danado. Eu vou marcar a opção correta agora para vocês verem aqui qual é a opção correta. Tá bom? Essa aqui, ó. Nenhuma das duas. Nem é círculo, nem é circunferência. Na verdade, o nome dessa figura aí é roda. Beleza? Então, o nome disso é roda. Vocês estão usando porque vocês viram o vídeo anterior e viram o professor Girafales também relatando essa mesma resposta. E você deve estar se perguntando, mas professor, por que isso? Porque no Brasil, quando esse conteúdo chegou aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Matemática, muito machista, resolveu quebrar esse conteúdo. Por quê? O termo roda, no Brasil, dependendo da forma que era falado em sala de aula, poderia transmitir para o aluno algo ruim. Né? Não me convém o caso aqui falar, mas poderia ter algo desse tipo. Para evitar, a sociedade brasileira preferiu dividir esse conteúdo. Eu ia passar um desenho para vocês. Deixa eu voltar aqui, daqui a pouco eu passo. E aí preferiu dividir esse conteúdo entre o estudo do círculo e o estudo da circunferência. E você vê o estudo do círculo no ensino fundamental e o estudo da circunferência lá no terceiro ano do ensino médio. E isso fazia com que os alunos ficassem sempre confusos
entre se é círculo ou se é circunferência, né? De antemão, eu já digo a vocês, ó, circunferência é essa linha aqui, ó. Essa linha é a circunferência. Essa parte interna aqui é que é o círculo. Ou seja, círculo e circunferência são partes da roda. Mas o nome da figura aí se chama roda. Se você procurar na história, você vai ver que existe a descoberta da história, não, da roda. Não existe a descoberta da circunferência nem do círculo, tá bom? Existe a descoberta da roda. Inclusive, existe um desenho, né, que vocês vão ver aí, o pica-pau, e eu acabei avançando aí, vou colocar novamente, o pica-pau explicando aí a descoberta da roda, né, nos tempos antigos. Vou mostrar a vocês aí o vídeo. Eu acho que eu já vou. Ei, amigo, será que nunca ouviu falar em roda? Eu vou lhe mostrar. Gula é redonda. Nunca, fácil. E lá vai mais um freguês satisfeito. Nunca bala. Depressa demais. Sinto muito, moço. Ok, então vocês viram aí que o pica-pau ele deu a ideia aí da roda, mas é só para mostrar que existe a descoberta da roda e não a descoberta do círculo e da circunferência, tá bom? Então, para mostrar a vocês essa ideia, a partir de agora você já vai começar a crescer esse conceito, né? Então, na história mundial, né, não existe descoberta da circunferência nem do círculo, e sim da roda. Apenas os brasileiros machistas retiraram esse conteúdo. Mas em todo lugar do mundo, né, o estudo, se faz todo o estudo da figura geométrica chamada roda. Ok? Não é do círculo nem da circunferência. Tranquilo? Tá dando para entender aí até agora, galera? Direitinho? Fala no chat aí. Vamos lá, vamos para mais perguntas. Vou avançar aqui. Como vocês não estão podendo marcar um X no quadrado, então vocês vão digitar aí no chat aí, esquerda ou direita? Quem vocês acham aí que é o quadrado? Esquerda ou direita? Vamos lá, o que é que vocês acham aí? Quem será o quadrado? Direita. Os dois são. Esquerda. Vamos lá. Por questão de tempo, eu já vou adiantar aqui, tá bom? Os dois, isso mesmo, os dois. Isso. Parabéns aí para quem está dizendo que é os dois, né? Os dois são quadrados. E aí muita gente se pergunta, mas por que, professor? Porque um losango e um quadrado, tá bom? Eles são a mesma figura. Na verdade, todo quadrado, ele será sempre um losango. Mas nem todo losango é um quadrado. Mas nessa situação aí, eu estou com o mesmo quadrado, a mesma figura, porém, uma posição diferenciada, que você não está de costume observar. Normalmente, você viu na escola, o quadrado, né, vamos dizer, em 99% dos casos, os professores de geometria, por preguiça, só ensinam o quadrado nesse formato. Tá bom? E aí ensina o quadrado nesse formato, por preguiça, para não ter que explicar a vocês esses outros detalhes, que o quadrado ele pode sofrer essas alterações angulares. Por isso eu insisto mais uma vez, que tudo depende do que a gente vê. Então, tudo depende do que a gente está observando, né? A geometria é isso. Os próprios gregos disseram lá atrás, a geometria ela é dedutiva. Então, tudo vai depender do que os meus olhos estão enxergando e que chega até a minha mente com o conceito que eu tenho, tá bom? Mas, assim, parabéns aí a todos. Se você disse esquerda ou direita, você não errou. Talvez foi a forma com que você viu geometria no passado, tá bom? Então, você não errou aí quanto a isso. Deixa eu avançar aqui.
Agora, qual a diferença entre essas duas imagens aí? O que é que vocês acham aí? Existe diferença entre essas duas? Qual é a diferença? Um é um cubo e outro é um quadrado. Isso mesmo, Júlio. Um é o cubo e um é o quadrado. E a relação, a diferença principal que existe entre eles é que um tem 3 dimensões e o outro tem 2 dimensões. Né? Um é 2D, o outro é 3D. Então, isso também é outra diferença aí importantíssima. Então, temos uma figura espacial e temos uma figura plana. Tá bom? Apesar do nosso olho não enxergar essas figuras da forma que elas são verdadeiramente. Você sabia? Você sabia que uma figura 2D, o nosso olho só enxerga 1D, uma dimensão. E uma figura 3D, o nosso olho enxerga 2D. Por isso que quando você vai ao cinema assistir um filme 3D, há necessidade de se colocar um óculos para fazer com que o seu olho enxergue a terceira dimensão. Ok? Então, não enxergamos aí. Aí, no caso, o que é que o óculos faz? O óculos faz com que, quando você olha para a tela, essa tela que está 4D, toda desenhada em 4D, faz você enxergar 3D. Sempre uma dimensão a menos. Na verdade, o contrário, né? A tela está em 3D, foi mal. O filme foi feito em 3D e esse óculos ele ajusta o seu olho para enxergar essa dimensão a mais. Tá bom? Ok? Ó, pessoal, o Zoom já me deu aquele alerta aí de 10 minutinhos que pode encerrar, se caso a conexão aí, a reunião, né, ela encerrar, você só é retornar no mesmo link, tá bom? Não se desesperem aí. Vocês, qualquer coisa, se encerrar, vocês retornam no mesmo link. Quando estiver perto, eu aviso a vocês. Então, continuando aí. Qual dos objetos abaixo é um prisma? Quem poderia me dizer? Vocês já chegaram a ver geometria espacial? Acredito que sim. Se não viu, tem bronca não. O que é que vocês acham aí? Qual deles aí é um prisma? Qual dos dois? Vou botar assim em número. Vou enumerar para você, para ficar mais fácil responder. 1 ou 2? 1 ou 2? Qual vocês acham aí que é o prisma? O que é que vocês acham aí? Vamos lá, quem arrisca aí? Dá um palpite. O primeiro. Isso mesmo. Né? Isso mesmo, parabéns. O primeiro objeto é um prisma. É nítido que ele é um prisma. E essa aqui, professor, quem é? Esse camarada aqui é o cilindro. Ele é um primo do prisma. Tá bom? Ele é primo do prisma. Ele não é um prisma por ser um corpo redondo, mas ele é primo dele. Por ser primo, esse grau de parentesco faz com que todas as propriedades do prisma também se apliquem no cilindro. Então, por exemplo, área total, área da base, volume, tudo isso se aplica ao cilindro, que se aplica ao prisma, também se aplica ao cilindro. É uma particularidade interessante que se tem aí nesse aí. Tá bom? Rapidinho aí. Esse é fácil. Qual dos dois é a pirâmide? Essa aí é facinha demais. Só vocês vão tirar de letra. Se acertar o primo, vão acertar isso aí facilmente. Né? Então, ó, chuva direta aí. A pirâmide é a primeira, né? Então, até marcar o X aqui. Ó. Primeira. Isso mesmo. Né? A segunda figura é um cone. Assim como o cilindro é primo do prisma, o cone também é primo, bom, da pirâmide. Ou seja, todas as fórmulas que correspondem à pirâmide também correspondem ao cone. Belezinha? Vamos avançar agora. Aí, ó, na geometria, existem as divisões geométricas. Você sabia que a única figura que divide qualquer figura existente no mundo é o triângulo. O triângulo ele pode dividir qualquer figura sem sobrar nenhum pedacinho sequer.
Tá bom? Então, o triângulo ele divide. É tão tal que se você comprar, aí você duvido ele dividir a roda. Quando você compra uma pizza, as fatias vêm em que formato? Só vou deixar essa pergunta no ar para você ficar refletindo aí, você vai ver. Quando você compra uma pizza, qual o formato das fatias? Aí quando você comprar a pizza da próxima vez, aí lembre do professor também, se quiser pega meu endereço, manda a pizza para cá durante esse carnaval, já que a gente vai curtir o carnaval nas nossas casas. Então lembre do professor aí à vontade, eu mando meu endereço. Mas quando você comprar a sua pizza, você abrir a pizza, você veja o formato que é a fatia da pizza, você vai ver que teve divisão correta. Aí está um exemplo de um coelho dividido em triângulos, ele montado e ele planificado, né? E ele todo dividido em triângulos, ok? Deixa eu avançar aqui um pouco mais. Ó, agora, eu tenho uma pergunta aí para vocês. Vocês vão responder aí rapidinho. Para vocês, qual é a importância dos ângulos? A gente vem falando ao longo da aula que tudo do que a gente vê na figura geométrica se tem importância grande. E essa visão, será que tem a ver com os ângulos? O que é que vocês acham aí? Qual a importância dos ângulos na geometria? Qual a importância da posição angular? Se você vê um objeto torto, você é daquele que vai lá e conserta, ajusta direitinho para ficar retinho, ou você é daquele que deixa para lá, não está nem aí para os ângulos? Diga aí para mim. Qual a importância dos ângulos para você? Quem se arrisca aí a ajudar aí a responder? Quem se arrisca aí? Se quiser mandar como mensagem privada, pode mandar aí, tá bom? Eu deixo para lá, nem ligo. E né? Rapaz, quer dizer que os ângulos não têm importância para vocês, né? Mas, na verdade, os ângulos ele têm uma grande importância na nossa vida, principalmente naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente vê. Uma prova mais prática dessa importância é principalmente quem tem problemas de visão e precisa usar óculos. Eu acredito que muitos de vocês, marca aí no chat aí para mim, qual de vocês aí usa óculos? Eu também uso, mas sou teimoso, meu óculos está guardado e eu nem peguei para usar e estou aqui. Né? Acho, provavelmente depois de intervalo eu já vou estar usando óculos. Mas qual de vocês usa óculos aí? Eu não usava antigamente, mas agora eu uso. Então você começa a ver, sabe por que você está usando óculos? Os que usam óculos aí são aquelas pessoas, rapaz, estava demorando o carro do ovo passar, ou é da água, sei lá, estava demorando, participação especial das nossas aulas. Eu hoje estava até mais cedo na primeira aula com saudade desses carros aí, do comércio da minha rua. Né? Felipe, infelizmente, eu uso. Júlia disse que eu deveria usar, mas não uso. Né? Então, o uso do óculos é justamente para corrigir a posição angular do seu olho. Aquela lente ela faz uma correção para que você enxergue bem. Quando o nosso olho ele sofre alguma alteração nessa posição angular, né, nos nossos olhos, então significa dizer que precisamos de um óculos para corrigir essa posição angular e você conseguir ver as coisas tudo certinho e nitidamente. Então é uma correção angular. Por quê? Tudo que a gente vê depende disso, né? Depende dos nossos olhos. É um espaço que pouca gente se preocupa. Né? Também, não só o óculos como lentes de contato tem o mesmo efeito. Ambos utiliza-se para corrigir essa posição angular. Porque o nosso olho, dependendo do ângulo que a gente vê determinadas coisas, a gente pode enxergar de formas diferentes. E eu vou mostrar a vocês através de imagem isso aí. Tá bom? Então, quem usa óculos, eu recomendo que estejam com óculos aí para ver tudo certinho, bonitinho. Tá bom? Recomendo que use. Vê, por exemplo, essa imagem aí. Você está olhando aí, parece o quê? Uma piscina, né? A camarada entrando na piscina aí e tal, aquela coisa toda. Então, você está vendo aí. Mas sabe como essa imagem realmente é? Dessa forma.
No chão, isso mesmo. Eu vou colocar ela ampliada aí para vocês verem. Olha como é essa imagem. Ela é desenhada no chão. Mas quando você vê nessa posição angular aqui, ó, uma posição angular diferente, você pensa que é de verdade, que está tendo esse buraco aí, que o cara realmente está ali entrando na piscina. Entendeu? Então, tudo depende dessa posição angular, dessa forma angular que a gente trabalha. Ok? Tranquilo? Beleza? Pessoal, vê só, o Zoom aqui já está me dando um alerta aqui, ele vai desconectar. Vocês, por favor, saiam da reunião e entrem no mesmo link, por favor. Ok? Todo mundo entendeu aí? Uhum. Pronto, voltamos aí. Deixa só a galera voltar. A gente começar aí para valer. Só o pessoal voltar aí. E a gente continuar a nossa aula. Pronto, Alana, Felipe, Guilherme, falta só Gabriel. Júlio e Stephanie já tá, falta só Gabriel voltar. Pronto, voltando aí ao que eu estava falando. Então, tudo depende da forma que a gente vê. Tudo depende da posição angular que estamos vendo, né? Deixa eu ver se eu tenho mais imagens aqui que retrata isso aí para vocês. Vê esse desenho aí, pintado no chão. Quando a gente vê de uma outra forma angular, ó, é como se ele tivesse saindo do chão, né? Aquela coisa toda. Então, a gente vê as diversas formas. Acho que eu tenho ele ampliado aqui. Essa é a forma pintada no chão. E aqui é a forma pintada, ou seja, a mesma forma pintada no chão, só que numa posição angular diferente. Então, você começa a perceber essas particularidades que a gente vê na posição angular. Bom? Então, é por isso também a importância de você que precisa usar óculos, utilizá-los, porque ele vai fazer essas correções angulares para você ver direitinho, ver a imagem direitinho, com tranquilidade, ok? Então, tudo isso é necessário, ok? Deixa eu ver se eu trouxe mais imagem. Trouxe, ó, outra imagem aí. Essa, infelizmente, eu não consegui a pintada no chão, só consegui essa aí já, vendo nessa posição angular aí, como se tivesse realmente feito um buraco, tirado as pedras aí, feito essa construção. Ok? Deixa eu ver se tem outra aí. Essa aí agora, vê. E aí? Isso é um desenho de um sapo ou um desenho do cavalo? Fala para mim no chat aí. Fala para mim no chat aí. Isso é um desenho de um sapo ou de um cavalo? Então, veja que a posição angular é muito importante. Tudo depende de como a gente está vendo ali. Né? Então, quando você observa um objeto, você fala, você pega alguma coisa, né? Dependendo da posição angular, você tem diferentes formas. Veja que nessa primeira posição aqui, então nessa primeira posição, temos a aparência de um sapo cururu. Já nessa posição, a mesma imagem, é a mesma imagem,
Só que nessa posição já aparece um cavalo. Bom, então, você já tem aqui um cavalo aparecendo e aqui um sapo. Então, tudo depende da posição que nós enxergamos. E isso é geometria. Geometria depende. Não adianta você chegar e dizer vamos estudar hoje, professor, a área de triângulo. Aí você, não quero estudar triângulo, vou estudar retângulo. Eu não estou vendo triângulo, eu só estou vendo retângulo aqui. Aí você pega um retângulo, mas o professor está estudando triângulo. Então, você pega um retângulo, divide ele ao meio, você vai ter 2 triângulos. Então, não é porque eu estou vendo retângulo que eu não vou ver os triângulos também, tá bom? Então, tudo depende de como a gente vê. A posição angular, ela tem essa importância enorme, ok? E aí, com isso, a gente chega ao nosso conteúdo base, que inclusive vai ser conteúdo de vocês, e depois vai ter até no livro, a gente vai trabalhar, que são as proporções geométricas. É quando a gente desenvolve figuras geométricas proporcionais. E aí, dentro desse conteúdo, a gente vai ter teorema de Tales, né? A gente vai ter, como é que eu posso dizer? O teorema de Tales, o teorema de Pitágoras, vários outros por aí afora, dentro dessa área de proporção geométrica, né? Então, se você observar essa figura 1, acho que acredito que todo mundo está vendo aí direitinho, essa figura 1 eu fiz aí como se fosse uma letra U, né? Geométrica aí. Então, fiz essa construção. Eu posso pegar esse mesmo desenho e aumentar ele ou diminuir proporcionalmente. Tá bom? Então, posso fazer proporcional. Aí, por exemplo, pegar essa figura 2 e aumentar ele proporcionalmente. Se você observar, ó, o que é que eu fiz? Eu peguei esse danadinho e aumentei 2 vezes a mais o tamanho dele. Tá? A quantidade de quadradinhos que se tinha aí, eu aumentei 2 vezes a mais. Tá bom? Então, se o quadradinho tinha um tamanho, volta. Se o quadradinho tinha um tamanho, eu passei a colocar o quadradinho um pouco maior. Né? Observa que um quadradinho aqui só, um quadradinho desse aqui, agora eu dobrei ele, a quantidade dele. Então, se eu dobrei a quantidade, eu chego a ter um desenho maior. Né? Ou seja, enquanto um quadrado lá cabia somente um danadinho, 2 quadradinhos, agora eu passo a ter 4 quadradinhos dentro dele, se você observar a malha aí direitinho. Então, é uma questão de estética mesmo, uma questão geométrica, proporção. A gente vai ver com mais detalhe durante as aulas. E com isso a gente chega à ideia de figuras semelhantes. Professor, o que são figuras semelhantes? São aquelas que, da sua origem, a gente pode reduzir, que é esse caso aqui, o primeiro caso, eu pego uma figura grande e reduzo ela para uma menor, a mesma figura, ou deixo elas iguais, de mesmo tamanho, ou faço um aumento, né? Uma ampliação. Então, saio de uma menor para maior. E aí a gente chama de figuras semelhantes, ou semelhanças de figura. E aí, claro, vai existir uma série de situações matemáticas e geométricas que a gente vai ver em relação a essas figuras semelhantes. Ok? Por exemplo, temos os triângulos semelhantes, um triângulo maiorzinho e outro triângulo que é semelhante ao anterior, só que menor. Temos mapas. Então, por exemplo, eu tenho um mapa do Brasil de um tamanho, ó, e tem um mapa do Brasil agora de outro tamanho no seu lado esquerdo aí. Do lado direito um mapa, do lado esquerdo outro. Então, veja, até eu falo aí em escalas diferentes porque proporciona essa ideia da proporção geométrica. Outro exemplo também são desenhos. Ó, então, se eu tenho um desenho de uma forma, eu posso reduzir de acordo com a malha utilizada de forma menor. Então, posso fazer essa redução aí de forma menor. Tá bom? Então, existe aí esses exemplos para a gente aí sobre a proporção geométrica. Ok? Professor, e agora? O que é que a gente vai fazer? Vamos praticar. Né? Falei de tanta teoria com vocês, então vamos praticar aí. É bom que você esteja com papel, caneta na mão, no seu caderno, para poder você praticar aí um pouquinho.
Então, vamos ver agora como a gente pode ampliar e reduzir uma figura, ou reduzir, né? Uma figura. Então, vamos fazer uma prática aí bacana. Ó, estou dando um exemplo aí de um barquinho de papel. Lembrando que isso só dá certo com malhas quadriculadas, ok? Depois eu vou colocar lá na nossa pasta, no nosso espaço, uma folha de ofício quadriculada, tá bom? Então, vou pegar uma folha de ofício quadriculada, deixar lá uma página, porque aí depois você não precisa comprar um caderno quadriculado. Basta você imprimir essa folha de ofício e trabalhar nesse ofício quadriculado à vontade. Você pode imprimir frente e verso, porque aí você usa um verso e o outro numa boa, quando for fazer essas atividades, caso queira, ok? Então, eu estou mostrando aí para vocês. Eu tenho um barquinho 2, que ele pode ser reduzido num barquinho 1, tá bom? Então, proporcionalmente, tá bom? Aí, se a gente observar, vamos ver qual foi a proporção usada aqui. A gente vai tomar como referência a altura dele. Então, a altura dele aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui a altura dele é 1, 2, 3. Se a gente observar, ó, saiu de 9, altura igual a 9, para a altura igual a 3. Então, teve uma proporção. Professor, foi de quanto? Significa dizer, já que foi uma redução, significa dizer que a gente teve 3 vezes menor. Já que 3 vezes 3 é igual a 9, então saiu um valor de 3 vezes menor, uma redução proporcional, tá bom? Então foi 3 vezes menor. Beleza? Até aí, tranquilo, galera? Alguma dúvida quanto a isso? Fala no chat, fica calado não. Se quiser ligar o microfone também, fica à vontade. Então é bem tranquilo. Eu acredito que vocês viram essa parte geométrica nos anos anteriores, né, da escola. Né? Aí outro exemplo aí de um lápis. Vamos ver esse lápis, quanto foi que ele reduziu ou aumentou. Pronto, vamos ter a ideia de aumento agora. Saiu da figura 1 para a figura 2. Ó. Na figura 1, a altura dele era 2 quadradinhos. Na figura 3, ou na figura 2, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, se a gente observar, ó, dobrou. Tá bom? Então, foi o dobro que se teve aí em relação a isso. Tá bom? Lembrando que eu estou olhando aqui somente a altura. Mas você tem que olhar a altura e largura, tá bom? Veja que a largura dele ó, era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para nossa sorte, se dobrou a altura, também a largura foi dobrada. Mas pode acontecer de ser diferente, tá bom? Pode acontecer da altura ser o dobro e a largura ser o triplo, por exemplo. Então, pode acontecer de ser diferente, tá bom? A gente pode ter situações diferentes. Mas a ideia é essa. Se você mexer proporcionalmente em uma das dimensões, né, você também tem que mexer na outra dimensão para dar certinho. Para você ficar o desenho bonitinho. E ele ficar realmente igual, proporcional. Ok? Tranquilo, pessoal, até aí? Então, agora eu vou falar para vocês. Lembra que na aula de segunda-feira eu disse a vocês que iria passar a atividade e iria liberar a atividade para vocês na aula de hoje. Né? Para quem baixou o PDF na aula de domingo, de segunda, eu fiz uma atualização no PDF, tá bom? Aí o bom é você baixar novamente lá no espaço. Né? As atividades no PDF no site da nossa disciplina, lembrar aí do site, deixa eu ampliar aqui. Né? Para quem faltou a aula de segunda, a senha de acesso ao site é essa aí. Não vou falar, tá bom? Para você não ter coisa. Mas tá aí o exercício. Na aula de segunda, só estava mostrando essa imagem aí. Eu peguei e fiz uma atualização lá, tá bom? E vocês vão pegar lá, são 2 questões. Ao invés de uma questão só, vocês vão ter uma questão. Mas basicamente é isso. Ó. Vocês vão fazer um desenho aí. Aí, o que é que eu peço? Eu estou pedindo que você faça redução ou, se não conseguir fazer a redução, fazer o mesmo desenho do lado. Apenas ligando pontos desse jeitinho. Quando você terminar o desenho, você vai tirar a foto com o seu celular e lá no nosso site tem um botãozinho, envio de atividades.
Professor, não estou conseguindo fazer o envio dessa atividade. O que é que eu vou fazer? Posso falar com o senhor no privado? Sim, deve falar comigo no privado, tá bom? Então, se está tendo dificuldade em como pegar a nossa... como é que eu posso dizer? A nossa atividade, você fala comigo no privado que eu lhe oriento com o maior prazer, ok? Então, mão na massa aí para vocês, né, fazer a atividade. Pergunto se tem alguma dúvida quanto à atividade. Alguém tem alguma dúvida? Não. Nenhuma, né? Então, muito obrigado. Que Deus nos abençoe imensamente. Obrigado pela atenção de vocês e até próxima sexta, pós-carnaval. Bom carnaval para vocês. Tchau, tchau.